Imagine 3 velas acesas diante de você. Uma é a gratidão, outra a fé e a terceira a entrega total. Se o universo pudesse olhar agora para a chama da sua alma, veria luz firme, ou um pavio quase apagado pelo medo e pela sensação de que nada muda. Nos próximos 18 minutos, você vai descobrir um ritual com 3 velas que Florence Scovel Shinn ensinava para alinhar gratidão, fé e entrega e liberar manifestações em até 33 dias, mesmo que você já tenha tentado de tudo e visto quase nada mudar. Nova York, noite fria. A luz falha no pequeno apartamento onde Florence mora depois do divórcio. Ela acende 3 velas sobre a mesa gasta. O cheiro de cera derretendo preenche o ar enquanto o vento uiva lá fora. Lá dentro, 3 pontos de luz. Uma chama firme, outra trêmula. A terceira quase se apagando. Florence observa em silêncio e entende. É como olhar para a própria alma. Gratidão, fé e entrega. Se uma vacila, a oração perde força. Talvez hoje você esteja assim. Você agradece, mas teme o amanhã. Diz que confia, mas passa o dia tentando controlar tudo. Ora, escreve listas, faz promessas, segue rituais, mas o dinheiro continua curto, o relacionamento não desenrola. A porta que você deseja segue fechada. E uma voz sussurra: o problema deve ser comigo. Talvez Deus nem me escute mais. E se o problema não for falta de fé, e sim a forma como ela se divide dentro de você? Florence viu que gratidão sem fé vira hábito automático. Fé sem entrega vira ansiedade espiritual. Entrega sem gratidão vira resignação triste. O poder não está em uma vela isolada, mas na Trindade acesa ao mesmo tempo, queimando como um só coração diante de Deus. A boa notícia é que o ritual das 3 velas da alma não exige ingredientes caros, horas de meditação, nem perfeição espiritual. São 3 velas simples, 3 intenções claras, alguns minutos em silêncio e uma escolha: parar de mendigar migalhas ao universo e começar a se posicionar como herdeiro do design divino. Mas antes de eu te mostrar passo a passo como fazer esse ritual e a ordem de acender cada vela para que gratidão, fé e entrega se tornem uma só chama dentro de você, você precisa conhecer melhor a mulher que descobriu esse segredo no meio do próprio caos e entender por que, quando a alma aprende a queimar assim, a manifestação deixa de ser esforço e se torna consequência. Você precisa entender quem era Florence para compreender por que este ritual funciona, não como superstição, mas como lei espiritual. Florence não nasceu iluminada, não era médium, não era rica, não tinha acesso a mestres secretos. Ela era uma artista comum, tentando sobreviver em Nova York, numa época em que mulheres não tinham voz e muito menos liberdade financeira. Imagine a cena, 1910. O ateliê dela está vazio, cheira a tinta velha e madeira úmida. O marido acaba de sair pela porta e não volta. O divórcio, naquela época, é quase uma sentença social. A renda some, as encomendas secam. Florence olha para a tela branca e sente o peso do silêncio esmagá-la. Não era tristeza apenas. Era aquela sensação que talvez você conheça bem. A vida desmoronando sem dar aviso. O futuro escuro. Nenhuma saída aparente. Foi nessa noite que tudo mudou. Exausta, perdida e com lágrimas secas no rosto, ela abre a Bíblia ao acaso e encontra as palavras que partem o ar. Seja feito conforme a tua palavra, não conforme teu esforço, não conforme teu merecimento, conforme tua palavra. Florence congela, a respiração prende, e então entende. Sua realidade não está na tela em branco, mas na palavra que ela lança para o invisível. A vida não obedece pedidos, obedece decretos. No dia seguinte, diante de um pequeno espelho oval, ela pronuncia seu primeiro decreto. Não suplica, não implora, não repete 100 vezes. Ela afirma uma única vez com a força de quem não tem mais nada a perder.
48 horas depois, um colecionador compra 3 pinturas que ela nem esperava vender. 2 semanas depois, sua agenda está cheia. Florence percebe que o espelho não refletia seu rosto, refletia sua convicção. É aqui que entra o princípio central do nosso ritual. O universo é um espelho, mas não reflete aparência, reflete crença. Ele devolve exatamente o que você acredita que merece. A gratidão mostra o que você reconhece. A fé revela o que você sabe que já existe. E a entrega é o momento em que você para de atrapalhar o divino tentando controlar tudo. A maioria das pessoas acredita que prosperidade vem do esforço. Florence ensinava que prosperidade vem da sintonia entre os 3 estados da alma. Gratidão sem fé gera conformismo. Fé sem entrega gera ansiedade. Entrega sem gratidão gera vazio. É por isso que seus rituais não duram. É por isso que suas orações oscilam. É por isso que pedir não funciona, porque você acende uma vela, mas apaga outra sem perceber. E agora, antes de seguirmos, preciso que você faça algo comigo. Um pequeno ato que já começa a realinhar sua vibração. Vá até os comentários agora e escreva: Eu acendo minha trindade divina. Escreva como quem sela um pacto, como quem desperta. Respire, escreva e me diga quando estiver pronto, para seguirmos as histórias reais de quem acendeu as 3 velas da alma e nunca mais foi o mesmo. Agora você vai entender por que o ritual das 3 velas não é simbólico. Ele é literal. Quando gratidão, fé e entrega queimam juntas, o universo reorganiza circunstâncias inteiras. Não é metáfora, é lei. E as histórias que você vai ouvir agora são prova disso. História 1. A mãe que acendeu a chama da esperança. Ana trabalhava como cozinheira em uma lanchonete e criava 2 filhos sozinha. Em janeiro daquele ano, ela tinha exatamente R$ 42 na conta, o aluguel atrasado há 26 dias e uma geladeira quase vazia. O medo de não conseguir sustentar os filhos a tirava o sono. Uma noite, enquanto limpava o balcão já vazio, a dona do local percebeu seu olhar cansado e entregou um pedaço de papel com uma frase escrita: Procure Florence Scovel Shinn. Ana não sabia quem era, mas ao chegar em casa, pesquisou e encontrou o ritual das 3 velas. Com 3 velas comuns compradas no mercado, ela acendeu a primeira dizendo: Eu agradeço pelo que já é meu. A segunda: Eu confio no caminho que não vejo. A terceira: Eu entrego o impossível ao divino. Ela chorou enquanto repetia as frases. Chorou porque não tinha nada além da fé, mas repetiu mesmo tremendo. No 4º dia, às 15h47, o dono de um restaurante que ela tinha deixado currículo meses antes ligou oferecendo uma vaga. Salário 3 vezes maior. Benefícios: férias, segurança. Florence diria depois: quando a gratidão ilumina o pouco, a fé desenha o caminho e a entrega abre a porta. História 2. O homem que descobriu a chama da fé. Marcos estava desempregado havia 9 meses. Tinha 37 anos e a autoestima destruída. O dinheiro guardado havia secado. A esposa tentava animá-lo, mas a pressão silenciosa pesava como pedra. Em uma noite de insônia, assistindo a vídeos motivacionais, ele encontrou uma palestra antiga sobre Florence Scovel Shinn. Algo ali tocou sua alma. Ele decidiu tentar. Comprou 3 velas brancas e esperou a casa dormir. À meia-noite, acendeu a primeira. Obrigado pelo que permanece. A segunda, com a voz trêmula. Eu acredito mesmo sem ver. A terceira, eu solto o controle e recebo o perfeito. No 7º dia, exatamente no 7º, recebeu uma mensagem do ex-chefe que o tinha demitido. O tom era diferente. Pedido de desculpas, proposta de voltar, salário maior, cargo melhor. Marcos não acreditou de imediato, mas lembrou de Florence. A fé verdadeira não conhece oposição. Ela apenas é. Ele aceitou. E hoje diz que aquele ritual devolveu não só um emprego, mas sua identidade. História 3.
A idosa que encontrou a chama da entrega, Dona Helena, 68 anos, viúva, com uma dívida médica de 9.700 dirhams. Ela recebia uma aposentadoria pequena e não tinha como pagar. Para piorar, sua saúde emocional estava abalada. Uma vizinha, que via suas lágrimas escondidas, deixou um bilhete com 3 palavras: Leia Florence Sheen. Helena encontrou o ritual. Pegou 3 velas antigas que guardava em uma gaveta, acendeu a primeira e disse: Eu agradeço pelo passado que me trouxe até aqui. A segunda: Eu acredito na provisão divina. A terceira: Eu entrego o peso que não posso carregar. Ela repetiu por 21 dias. No 22º, recebeu a ligação de um escritório de advocacia informando que uma prima distante, falecida meses antes, havia deixado um pequeno valor para ela, exatamente 10.000 harles, o suficiente para pagar tudo e ainda sobrar. Florence explicaria: a entrega verdadeira não é desistência, é a chave que abre a porta que o medo manteve trancada. Não foram pessoas especiais, não eram místicas, não tinham dinheiro, não estavam espiritualmente preparadas. Elas apenas acenderam 3 velas e permitiram que a alma acendesse junto. Quando gratidão, fé e entrega queimam ao mesmo tempo, algo muda no campo ao seu redor. As pessoas começam a lembrar de você. Oportunidades esquecidas voltam. Portas que estavam fechadas rangem e a vida começa a se mover. E agora que você já viu o que acontece quando a trindade da manifestação se acende, é hora de revelar o ritual completo, exatamente como Florence ensinava. Mas prepare-se. O que vou te mostrar agora não pode ser desouvido. Sua alma vai reconhecer antes mesmo da mente entender. Respire fundo antes de continuar. O que vou te revelar agora não é um ritual simbólico. É uma tecnologia espiritual. Florence dizia que certas práticas não são bonitas ou motivacionais. Elas são chaves. Chaves que viram fechaduras invisíveis. Chaves que movem portas pesadas no campo espiritual. E aqui vai um aviso sincero. Use este ritual apenas com intenção pura. Porque quando gratidão, fé e entrega se alinham no mesmo instante, o universo responde rápido. Às vezes rápido demais para quem não está pronto. Talvez você esteja pensando: isso é simples demais. 3 velas? Só isso? Mas é exatamente aí que mora o segredo. O divino responde ao que é simples, não ao que é complicado. Nós, humanos, complicamos tudo. Deus, não. Antes de eu te entregar as palavras exatas, preciso que você entenda algo crucial. As velas não são o poder. Você é. As velas são apenas âncoras, pontes entre o visível e o invisível. O fogo representa seu estado interno. E quando você acende 3 chamas ao mesmo tempo, você cria um triângulo energético, a forma mais poderosa da manifestação. Se estiver em um lugar barulhento, pause agora. Vá para um espaço silencioso. Este próximo momento exige sua alma inteira. Agora, vamos lá. Aqui está o ritual exato que Florence ensinava aos alunos avançados. Escute com toda a sua alma. Eu agradeço, eu confio, eu entrego. Agora novamente, dessa vez sentindo. Eu agradeço pelo que é. Eu confio no que já existe. Eu entrego o que não controlo. Pausa. 5 segundos. Você sentiu o corpo reagir? Um arrepio? Um calor no peito? Uma paz inesperada? Isso não é emoção. Isso é reconhecimento. A alma sabe quando reencontra uma verdade que já conhecia. Esse decreto é um código. Um código que cria 3 frequências distintas, que se somam e se tornam uma só. 1. Eu agradeço. Quando você diz eu agradeço, você está reconhecendo que já há algo funcionando ao seu favor, dizendo ao universo: eu vejo o que está aqui, enviando a frequência da abundância presente, não futura. Agradecer é ativar o que já existe, é dar forma ao invisível, é dizer à vida: continue. Florence dizia: a gratidão é o ímã que atrai o próximo milagre.
2. Eu confio. Eu confio é o centro do triângulo. É o coração do ritual. Quando você pronuncia essas palavras, você está removendo o medo de que tudo dê errado, deixando claro que acredita no invisível antes de ver o visível, abrindo espaço para o divino agir sem interrupção. É aqui que o universo responde, porque confiança é fé em movimento. 3. Eu entrego. Essa é a parte que a maioria não entende. Entrega não é desistência, não é fraqueza, não é abandono. Eu entrego significa: eu paro de tentar controlar o tempo. Eu solto o peso que não posso carregar. Eu deixo que Deus finalize o que já começou. É quando você solta que as coisas andam. Florence sempre repetia: quando você solta, Deus assume. Agora, o ritual completo, passo a passo detalhado. Pegue 3 velas brancas. Não importa o tamanho. O que importa é o que elas representam. Vela 1. A gratidão. Acenda dizendo: eu agradeço pelo que já existe, mesmo quando ainda não vejo. Vela 2. A fé. Acenda dizendo: eu confio no que está vindo, porque no invisível já é meu. Vela 3. A entrega. Acenda dizendo: eu entrego o impossível para o divino realizar por mim. Depois disso, sente-se diante das 3 chamas. Não peça nada, não tente manifestar nada. Apenas olhe, respire. Sinta as 3 partes da sua alma queimando juntas. Duração: 3 a 11 minutos. Melhor horário: entre 21 e 00 horas, quando o campo emocional está mais receptivo. Frequência: 7 dias seguidos. Ao final, diga apenas: está feito. E apague as velas com um sopro curto, símbolo da aceitação. Não use esse ritual para pedir coisas que prejudiquem alguém. Isso corta a energia e atrasa sua própria manifestação. Não reforce medo enquanto as velas queimam. O fogo amplifica tudo, inclusive sua vibração. Não tente controlar o como. Controle, cancela, entrega. Não repita o decreto várias vezes. Uma vez com fé absoluta, vale mais que 1000 vezes com dúvida. Você talvez esteja sentindo que algo mudou dentro de você agora. Um calor, uma expansão, um alívio. Isso não é psicológico, é energético. Florence dizia: a lei espiritual é matemática. Quando você cumpre as condições, o resultado é inevitável. Você acabou de cumprir as 3 condições. E se você fizer este ritual com sinceridade, não como pedido, mas como posicionamento, prepare-se. Algo vai se mover nos próximos dias. Você precisa entender algo profundo agora. Algo que Florence sabia, mas que só hoje a ciência começa a admitir. O universo não responde à força, responde à coerência. E quando você acende 3 velas representando gratidão, fé e entrega, você cria um campo coerente, um triângulo vibracional, uma trindade espiritual. Cada vela é uma frequência, e juntas, elas formam uma assinatura energética única, a mesma assinatura que milagres reconhecem. Florence dizia: a manifestação não acontece quando você pede, acontece quando você se alinha. A gratidão alinha com o presente. A fé alinha com o futuro. A entrega alinha com o invisível. Quando essas 3 dimensões se encontram, você cria aquilo que ela chamava de ponto de certeza divina. É nesse ponto que a realidade se dobra. A Bíblia explica o mesmo princípio em outras palavras. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza, não possibilidade. E certeza não nasce do esforço. Nasce do alinhamento entre interna e externa. O fogo das velas representa o espírito, e o espírito sempre reage ao que é verdadeiro. Florence comparava esse ritual a um triângulo desenhado na areia. Um ponto é o que você já tem, outro é o que está vindo, e o último é o que você solta. Esse triângulo cria estabilidade. É como uma ponte entre o que é e o que será. Sem gratidão, você vive no passado. Sem fé, você vive no medo. Sem entrega, você vive no controle. Mas quando os 3 se encontram,
Você vive no fluxo. E tudo flui para quem vive no fluxo. Agora, vamos à parte racional, porque você precisa ver o quadro completo. A neurociência já provou que emoções diferentes ativam regiões diferentes do cérebro. Quando você pratica gratidão, regiões associadas à segurança e prazer se acendem. Quando pratica fé ou convicção, o córtex pré-frontal, responsável por percepção de futuro, se ativa. Quando você entrega, o sistema límbico desativa padrões de estresse. 3 emoções, 3 ativações cerebrais, 3 velas. É a mesma estrutura interna refletida no externo. A física quântica confirma. Estados emocionais coerentes colapsam frequências de forma mais estável. Ou seja, quando você sente gratidão, plus fé, plus entrega juntas, o universo não tem outra escolha senão corresponder. Bruce Lipton também mostrou que emoções elevadas alteram a expressão genética. Seu corpo literalmente muda, seu campo eletromagnético muda, e quando seu campo muda, suas circunstâncias mudam. Florence chamava isso de lei da mente subconsciente. A ciência chama de neuroplasticidade emocional. O universo chama de resposta. Agora você vai entender por que muitos rituais falham. As pessoas pedem com medo. O medo envia a frequência oposta do que se deseja. Repetem afirmações mecanicamente. Sem emoção, nada se move. Tentam controlar o resultado. Controle é resistência. Resistência bloqueia o fluxo. Focam no quando vai acontecer? Essa pergunta destrói o campo espiritual em segundos. É como cavar um buraco e depois aterrando de novo. Nada nasce assim. Agora, veja a diferença. Gratidão ativa o que já existe no campo. Você diz ao universo: continue. Fé dá forma ao invisível. Você vê antes de ver. Entrega remove resistência. Sem resistência, o divino assume. Esse é o segredo. Não é você quem manifesta. É o universo quem responde à sua coerência. E quando as 3 velas queimam juntas, o campo ao seu redor muda, a casa muda, seu corpo muda, sua frequência muda, e aquilo que estava parado começa a se mover. A dúvida vai aparecer. Ela sempre aparece. Ela é parte do processo. Mas Florence ensinava uma técnica simples. 1. Observe a dúvida sem lutar. Diga mentalmente: eu vejo você. 2. Não repita o decreto com medo. Repetir com pânico reforça o pânico. 3. Apenas retorne à frase final: está feito. 4. E agradeça antes de ver. A gratidão é o farol no meio da tempestade. A dúvida não é inimiga, é a última porta antes do milagre. Feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. O vídeo pode esperar. A vida pode esperar. Esse momento, não. Respire fundo. Mais uma vez. Sinta o ar entrar, tocar seu peito e lembrar que você está vivo. Agora, imagine-se daqui a 90 dias. Imagine como se estivesse assistindo a uma cena de filme. Mas um filme onde você é o protagonista. Você acorda em uma manhã comum. A luz entra pela janela de um jeito diferente. Mais suave, mais viva, como se estivesse anunciando algo. Antes mesmo de abrir os olhos completamente, você sente algo estranho, uma paz silenciosa. Não é euforia, não é adrenalina. É uma certeza calma, aquela que só aparece quando a alma para de lutar. Você pega o celular, abre o aplicativo do banco e algo acontece dentro de você. Não há medo, não há aperto no peito, não há vergonha. Você vê os números na tela e percebe que algo mudou. Talvez ainda não seja riqueza extravagante, mas é o suficiente para respirar, para começar, para viver sem pânico. Você vai até a cozinha, o café quente, o pão fresco, e pela primeira vez em muito tempo, você se senta sem calcular o amanhã. Sem culpa, sem e se faltar. Você olha ao redor da casa e não vê caos. Vê possibilidade, vê vida, vê caminho. Você pega sua carteira e ela não está vazia, ela está leve, porque agora há fluxo, há circulação, há movimento. Você olha no espelho e não vê alguém cansado,
desgastado, derrotado. Você vê alguém que passou por batalhas, sim, mas que venceu todas. Você vê alguém que se recusou a desistir. Você vê alguém que lembrou do próprio poder. Mas de repente, algo dentro de você diz: eu fiz isso, eu mudei meu destino. Agora, abra os olhos. Essa cena não é fantasia, é uma linha do tempo real. E você está mais perto dela do que imagina. Você chegou até aqui, e isso não é coincidência. Milhares clicaram nesse vídeo e saíram em segundos. Outros assistiram sem sentir nada. Mas você ficou. Você ouviu. Você deixou as palavras entrarem onde ninguém entra, na alma. Sabe por quê? Porque você estava pronto, porque sua alma reconheceu este momento. Porque aquilo que você buscou por anos, finalmente te encontrou. Florence dizia: o universo envia sinais antes de enviar milagres. E você reconheceu o sinal. Eu sei que você já lutou demais. Eu sei que você já chorou escondido, já teve medo de dormir, já abriu o aplicativo do banco com o coração na garganta. Eu sei das noites silenciosas onde ninguém te viu quebrar por dentro. Eu sei das vezes em que você se perguntou: será que a minha vida foi feita para dar errado? Mas se você está aqui agora, é a prova viva de que não. Sua vida nunca foi sobre fracassar. Foi sobre lembrar. Lembrar do que sempre esteve em você. Do poder, da herança, da luz. Florence dizia: você não é vítima, você é herdeiro. E hoje você começa a acreditar nisso. E aqui vai a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer: você não precisa de mim. Você não precisa de Florence. Você não precisa de rituais complicados, templos, gurus ou permissões. Você precisa apenas despertar o que já é seu. Você não é aluno, é mestre. Você não é pedinte, é criador. Você não é pobre, é herdeiro de um suprimento infinito. A única coisa que faltava era consciência. E hoje você recuperou. Quando você acender as 3 velas da alma, gratidão, fé e entrega, você não estará apenas fazendo um ritual. Estará abrindo um portal para a versão de você que vive em abundância, fluidez e graça. E quando você atravessar esse portal, você não vai quebrar apenas um ciclo, vai quebrar séculos de padrão, vai libertar sua linhagem, vai iluminar os caminhos daqueles que vierem depois de você. Porque quando um de nós desperta, todos ao redor sentem, todos se levantam, todos recebem luz. Florence dizia: a luz não precisa lutar contra a má escuridão, ela apenas brilha. E agora chegou a sua vez de brilhar. Você já está pronto. A chama já acendeu dentro de você. Agora, apenas confie. Sua abundância já está a caminho. O decreto foi selado no instante em que você decidiu confiar. Você não é mais quem era há 20 minutos. Algo em você despertou. Agora vá e receba com a alma aberta. Até o próximo portal.